Viajar é para Todos é um podcast do Automóvel Clube Portugal que vem mostrar que viajar é mesmo para todos, independentemente das condições e características de cada um. Eu sou a Sofia Martins, sou autora do blog Just Go by Sofia, sou paraplégica, adoro viajar, já visitei mais de 40 países e concretizei o sonho de dar uma volta ao mundo. Aqui trago convidados com outras visões e outras necessidades, esperando contribuir para que outras pessoas descompliquem na hora de escolher o destino e partir. Este podcast tem o patrocínio da Max Finance. Olá, bem-vindos ao Viajar é para Todos, um podcast do Automóvel Clube Portugal. Hoje o meu convidado é o Nuno Vitorino. Olá, Nuno. Olá, muito obrigado. Obrigada por teres vindo. Obrigado eu. Vamos fazer o check-in? Vamos fazer o check-in e hoje vamos para a bonita cidade de Londres. Muito bem, uma cidade fantástica que eu adoro, mas da qual não tenho grandes recordações, boas recordações, mas já lá vamos. O Nuno é o fundador da Associação Portuguesa de Surf Adaptado, ex-atleta paralímpico de natação, campeão e vencedor do Campeonato Britânico de Surf Adaptado, finalista no Mundial de Parasurfing, disputado na Califórnia, e também na Califórnia, participação no US Open de Surf Adaptado. Espero ter dito tudo bem, Nuno, não sei se me enganei aqui em alguma Não te enganaste coisa. nada, está perfeito. O Nuno é tetraplégico, isto são muitos títulos, Nuno, muito surf, muitas viagens, de certeza. Antes de irmos ao surf, que eu tenho imensa curiosidade, eu queria saber que tipo de viajante é que tu és, como é que viajas, se é só em lazer, se é em trabalho, se é em desporto também, não é? Como é que é o Nuno viajante? O Nuno viajante é um Nuno que aproveita todas as oportunidades que tem. Porque para mim viajar é como ler um livro, mas em movimento. É estarmos dentro de um livro, poder interagir com os locais, poder experienciar coisas que é muito difícil experienciar de outra forma a não ser ir. Já diz o ditado, não é? Ir é o melhor remédio, não é o que nos dizem. Escrever as próprias histórias, não é? E as memórias. Eu sou uma pessoa que não fotografa. Raramente tenho fotografias dos sítios onde estou. Prefiro aproveitar e registar. Sim, sim. E o Nuno é uma pessoa que tanto viaja em lazer como em competição. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra, porque mesmo quando eu vou em lazer, estou sempre a ver se as coisas se os sítios estão adaptados ou não, fazer uma comparação entre países, até para depois nós que somos uns privilegiados e viajamos muito, podermos passar esse conhecimento a outras pessoas que nos fazem perguntas, porque realmente eu acho que nós temos um privilégio. Acho que isto é um Sim. privilégio, podermos andar para trás e para a frente. E é a coisa que eu mais gosto. Aliás, eu posso dizer que eu vivo um bocadinho para isto, vivo um bocadinho para viajar. Eu gosto muito de viajar. Maravilha. E depois, mesmo quando vou em competição, também tiro um bocadinho para lazer. Claro, Obviamente. e pegando naquilo que estavas a dizer, nós vamos abrindo caminho também, não é? Porque há muita coisa ainda que falta fazer. E eu acho que cada vez que saímos de casa deixamos alguém a pensar, não é? E podemos fazer a diferença. É verdade, Sofia. Eu só não quero que nos vejam como os guerreiros. Eu acho que Claro, essencialmente nós estamos a viver. claro, claro. A única diferença, eu muitas vezes falo nisso. Eu sou pai, tenho um trabalho, gosto de viajar, faço tudo o que as outras pessoas fazem. Não há aqui nada que nos coloque num patamar superior. A Claro. única coisa que se calhar nós temos aqui que perceber, e aí somos diferentes, se calhar porque somos pioneiros. Uhum. É E isso, acho que é precisamente. a única diferença. É o que eu estava a dizer. Há muita coisa ainda por fazer e por mudar. Bastante. E cada vez mais as pessoas com deficiência saem de casa e isso vai abrindo caminho, não é? Para quem vier depois. Há 30 anos, quando eu fiquei paraplégica, também gostava de ter tido outros exemplos e de ter, porque na internet quase havia, não é? Portanto, eu acho que é muito importante aquilo que nós fazemos e vamos abrindo caminho para É verdade. outras pessoas. É E verdade. não é abrindo caminho para outras pessoas e fazendo diferença e tornando o mundo um bocadinho mais acessível. É verdade. Porque o mundo mais acessível é uma responsabilidade de todos. Tu repara, em qualquer momento da vida, todas as pessoas, mesmo que hoje caminham, não precisam de viver numa cadeira de rodas, elas vão passar por alguma dificuldade de locomoção, ou porque vão ficando mais velhas, ou porque vão tendo filhos e andar com um carrinho de um lado para o outro também não é a coisa mais fácil, ou até nas senhoras uma coisa mais básica, que as senhoras são muito vaidosas, permitem-me aqui o
a categorização e gostam de usar o seu salto alto. Até isso, andar na calçada portuguesa, eu julgo que é um sacrifício, pelo menos é o que me conta, nunca andei de salto alto, mas é um sacrifício. E eu acho que isto é uma responsabilidade de todos. Tornar o mundo mais inclusivo é uma responsabilidade de todos. Com certeza, eu também concordo contigo. Olha, as viagens, e para nós, que também estou numa cadeira de rodas, implicam uma grande organização. Uhum. Se queremos que tudo corra bem, também podemos ir à aventura, mas já sabemos que aquilo que temos certo é que vamos encontrar obstáculos, não é? Mas se levarmos tudo planeado e mais ou menos organizado, facilita-nos muito a vida. Como é que fazes essa organização da viagem? Bom, isto é muito complexo. Para já depende do sítio aonde nós vamos viajar. Depois, para esse local, nós temos que perceber que tipo de país é. Se já existe acessibilidade, se não existe acessibilidade, se ela está garantida, se não está garantida. É muito diferente eu, por exemplo, fazer uma viagem aqui em Portugal, ou ir, por exemplo, para a Espanha, que é já ali ao lado, Sim, não é? Espanha eu não estou muito preocupado se há rampa, se não há rampa. Há rampa e pronto. claro. É Claro, simples. Espanha é um dos países mais Sim, acessíveis. sim, sim. Mas mesmo Londres, mesmo, olha, Islândia, por exemplo, que eu já estive, também achei mais adaptado do que cá. Hum, Até Buenos Aires, Sim, apesar de ter passado ali algumas, porque é um país mais pobre do que nós, não é? E claro. menos evoluído, mas mesmo assim achei que eles estavam a garantir condições de acessibilidade. Eu acho que também não podemos dizer que Portugal está muito mal, ou queixar-nos do que quer que seja, até porque nós temos normativas europeias, Uhum. elas são Sabes que eu cumpridas. costumo dizer que eu não posso falar de um país, não é? Porque há muitas diferenças dentro do mesmo país, Claro, em termos de claro, acessibilidade, claro, não é? claro, Depende se vais para as grandes cidades, se te claro, afastas mais um bocadinho. claro. E eu acho que isso se passa em todos os países, Claro. não é? Até a nível de sociedade, porque há sociedades que cuidam mais uns dos outros e há outras sociedades que não são tanto assim. E nós também temos que perceber para onde é que estamos a viajar. Claro. E acho que isso faz toda a diferença. Mas essa viagem começa logo em casa. Começa na Sim, maneira explica um como tu bocadinho tens como é que fazes a a mala organização. construída, Aham. coloca, é logo da forma dentro do avião, se tu tens manga ou não no avião, se não tiveres manga vais no Ambulift, que é uma espécie de elevador Uhum. que tu vais na tua cadeira até à porta do avião e depois és transferido para dentro, para cima de uma cadeira que permite andar ali nos corredores e depois tens pessoas que te ajudam a sentar no teu, no teu, na tua cadeira de viagem. Depois tens a questão do hotel e essa aí, olha, ó Sofia, é das coisas que eu me debato mais. Agora a minha namorada ajuda-me muito nisto, portanto eu já não me preocupo muito com isto. Mas eu e a minha namorada já optamos por pedir fotos da casa de banho, para Uhum. perceber se a casa de banho é ou não adaptada, porque o adaptado aqui pode ter vários conceitos. Embora exista legislação específica para isso, muitas vezes o adaptado é uma barra na parede e isso não nos serve para nada, não é? Claro. Porque nós circulamos numa cadeira de rodas e o que precisamos ter é um espaço em que a cadeira consiga fazer uma volta a 360 graus sem bater em nada. Depois a questão da acessibilidade à própria sanita, tudo tem que E o ter. banco para tomar banho, não é? E Porque o banco ou não. as pessoas acham que nós tomamos banho na nossa cadeira, não é? É, eu por acaso tomo, Tomas? tomo. Isso é outra questão, porque Ah, eu como sou ok. tetraplégico e não tenho muito equilíbrio, eu Uhum. opto o quê? Por proteger a minha cadeira toda com um saco de Ah, plástico ótimo. grande daqueles do lixo e tomo banho diretamente na cadeira. Olha, vês? Essa eu não Estás a ver? sabia. É uma Vamos diferença sempre a que temos. aprender. Não, e a questão é que cada pessoa se adapta Claro. a coisas diferentes, não é? Claro. Portanto, isso é interessante. Olha, eu só queria deixar uma mensagem já aqui no início de conversa. O importante é ir. Claro. O importante é que não se limitem. Já digo eu, just go. Just go. É verdade, é o nome do teu blog, não é? É assim. Mas acho que o importante é nós tomarmos a decisão e ir. Uhum. Depois o resto nós logo vamos resolvendo, à medida que Claro. vai acontecendo. Agora, há coisas que nós temos de ter logo a priori, desculpa. E acho que os cuidados de saúde no país para onde nós viajamos, e nós que temos alguma deficiência, não é que sejamos doentes, não somos de todo, mas, por exemplo, se partirmos nós uma perna, é muito mais difícil, se calhar, termos acesso a um hospital do que qualquer pessoa andante. Portanto, acho que isso também é um cuidado que nós temos de ter. Mas isso são cuidados básicos de quem viaja. Por exemplo, não viaja sem seguro. É Claro, impensável para mim. claro, claro, Impensável. claro, claro, claro. Prefiro que saia um bocadinho mais caro, mas poder Sim. ter aqui. Mas aí eu acho que ninguém deve viajar sem seguro. Eu também acho, eu também acho. Não Mas sou. muitas vezes para poupar um bocadinho, não é? Aham. Pronto, Pois não, arrisca-se. acho que não Eu vale a acho que pena. Acho que vale a pena outros riscos, esse acho que não. não. E Não é? depois temos o cartão europeu de saúde, não é?
Não sei se alguma Sim, vez sim. tiveste a oportunidade de falar no teu podcast do Cartão Europeu de Saúde, mas permite-nos Uhum. ser tratados em cada país para onde nós vamos dentro da União Europeia como se fosse um cidadão. Sim, sim, sim. Pronto. Acabei de renovar o meu. Também eu, também eu. É muito importante. Olha, e se juntarmos a isso todo o equipamento de surf, ainda complica aí mais um bocadinho, não é? Como é que é? Temos a loucura, não é? Porque eu viajo normalmente com 2 pranchas, mais 3 fatos de surf, mais toda uma panóplia de material à volta, mais tudo aquilo que é pessoal e da minha higiene íntima também. Portanto, eu preciso sempre viajar com outra pessoa, nesse caso. Pois, era isso que eu te ia Nunca perguntar. viajo sozinho. Uhum. Nunca, nunca tive, nunca tive quando vou surfar aquela, vou sozinho e depois logo vejo. Não, não posso. Não posso. Claro, Porque há claro. muita coisa a acontecer no meio do caminho. Pois, Portanto, e uma prancha de surf pesa muito, nós levamos para aí 30 quilos connosco. claro, Portanto, claro, claro, e para claro. além do tamanho físico de uma prancha de surf. Sim, 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 sim. Mas é muito giro, porque às vezes, sabes o que é que acontece? Isto também, há bocadinho falavas no nós sermos pioneiros, não é? E eu acho que aqui também. Porque tu Uhum. repara, uma pessoa em cadeira de rodas viajar com uma prancha de surf, não cabe na cabeça de ninguém. Eu quando digo que faço surf, às vezes as pessoas ficam a olhar, mas faz surf, mas ele não se mete em pé. Claro, claro, claro. Mas há algo que as pessoas esquecem, é que todos os desportos são adaptados. E são adaptados ao quê? Ao perfil funcional. Uma pessoa mais pesada, uma pessoa com um pé maior, uma pessoa com um pé pequeno, o que é que faz? Compra material desportivo para adaptar ao seu perfil funcional. Nós fazemos a mesma Hum. coisa. Olha, isso leva-me à próxima pergunta. A primeira vez que vi surf adaptado foi há 14 anos, no Uhum, Havaí. Eu já sabia que existia, mas nunca tinha visto. uhum, E vi, era também uma pessoa tetraplégica que me fez adeus do nada. Eu até pensei que não era para mim, porque ele vinha no carro, depois é que percebi que estava lá o dístico de pessoa com deficiência. E eu fiquei a falar um bocadinho com ele e fiquei a ver como é que ele fazia. Alguém o ajudou a ir para dentro da claro, água, claro. mas depois ele foi sozinho. Uhum, Claro que em Waikiki, pelo uhum. menos naquela praia, há dezenas de surfistas dentro da água que deveriam ser amigos dele e que o foram ajudar. Como é que é? Explica-me um bocadinho como é que é esta modalidade e já agora fala-me um bocadinho também da associação. Olha, foi giro agora quando tu me interrompeste na parte do perfil funcional, porque é exatamente isso. Essa tal pessoa que tu estavas agora a contar e foi surfar, por aquilo que tu me contas, deve ser um paraplégico que consegue remar. Eu, no Não, meu era caso, era tetraplégico. tetra, Era. pronto. Eu, como sou tetraplégico, eu não consigo remar. Uhum, Não conseguindo remar, eu tenho de ter sempre uma pessoa que me assiste dentro d'água. uhum, O que sim, acontece é que essa pessoa vai ser as minhas pernas. ok. Portanto, vai bater as pernas, vai para a zona do outside, que é para lá da arrebentação. Uhum, Quando vem uma onda, vira-me e empurra-me na onda. E aí eu sou autónomo. ok. Mas nós temos que perceber uma coisa: é que o mar não quer saber se estás numa cadeira de rodas ou não. O mar, se tiver-te a agarrar e tratar-te mal, vai tratar mal igual aos outros. Isto tudo convém ter muita preparação. Eu surfo ondas de 4 metros por aí. E já fiquei muitas vezes no mar sozinho. E posso contar uma história até na Califórnia. É uma história gira. Sim, conta. Nós estávamos a surfar e eu estava com a pessoa que me ajudava, o Elson. E estávamos a falar, eu fiz uma onda, estávamos a falar, todos divertidos. De repente a expressão dele muda. E eu, quando viro, frações de segundo, olho e vejo uma montanha de água à minha frente. Que nós já não tínhamos possibilidade de passar. E naquela altura ele diz-me cada um por si. O cada um por si é tipo o Egjet nos aviões. Estás a ver? Nos caças. Uhum, Cada um por si, eu sei que naquele momento vou ficar sozinho. E claro. naquele momento eu vou levar porrada. Portanto, eu tenho que estar muito calmo porque eu sei que vou levar uma pancada forte. E aí eu vou para baixo e aguento o que tiver que aguentar e venho para cima. E nós começamos a ouvir uns gritos. Uhum. Uns gritos que era? Era uma atleta havaiana que não conseguiu passar e estava assustadíssima porque estava aí contra o pier. O que é o pier? São barrotes? Sim, 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 Pronto. sim. São barrotes de madeira que fazem o cais Sim. das praias americanas. E ele disse: vais ficar sozinho, eu tenho que ir lá salvá-la. Eu, vai-te embora. Pronto, ele nadou até ela, agarrou-a, tranquilizou-a e eu fiquei ali para aí uns 15 minutos a Aham. passar um bocadinho mal. Mas é isto, Assustador, é nós percebermos onde é que estamos. claro, Não claro. arriscar para além dos nossos limites, porque isso Mas pode ser, também já há pode ser muita travido em mal. preparação até Há chegar daí, muita. não é? Há muito, há muito. Eu treino com os surfistas que surfam a Nazaré, portanto, Uhum. ok, agora estou um bocadinho mais parado. Estou a ficar mais Sim, velho, sabes? mas não deixas. Eu já não surfo para aí há uns 9 meses, se calhar, um bocadinho mais, um bocadinho mais. Uhum.
Mas também não tenho muitas saudades. Eu não sou uma pessoa de grandes saudades, sou uma pessoa que desapega muito facilmente. Uhum. Eu já tomei a decisão, que agora sou presidente do conselho de administração de uma empresa, que quando deixar de ter a minha nomeação, vou surfar. Vais Vou voltar. por aí, vou por aí, Uhum. vou por aí. E a associação dá apoio às pessoas que querem praticar surf e dá apoio se quiserem também participar em torneios lá fora, por outro lado, também quem quiser vir a Portugal tem apoio da associação. A associação, no tempo que eu lá estava, agora eu julgo que continua na mesma linha. O que é que nós fazemos? Nós a única coisa que fizemos foi que a areia, as questões físicas deixassem de ser uma barreira intransponível para que as pessoas pudessem ter acesso a mais uma modalidade desportiva, as pessoas com deficiência, subentenda-se. Claro. E aquilo que nós fizemos foi, não havia pouca coisa disto no mundo havia o Havaí, como tu há bocadinho falaste bem, nós nascemos em 2012, julgo que foi isso, por aí, sim, já temos alguns anos, quando a associação foi fundada, e nós nascemos a falar com os Estados Unidos, com o Havaí, pronto, não é, é a mesma coisa, mas nós sabemos que não é, eles têm bandeiras e tudo diferentes, nem gostam de ser considerados Estados Unidos, a não ser por outras coisas que não estas, na desportiva eles estão separados, no surf eles estão separados, e havia também no Brasil e na Costa Rica. E nós aqui trabalhamos um bocadinho em grupo. Quando fundamos a associação e fundamos diversas associações nos sítios, algumas ONGs, depois a nossa associação também assumiu o papel da ONG, assumiu sempre como isto, que é desenvolver o surf adaptado, como mais uma prática. Nunca foi, até certo momento, a nosso objetivo começar a apoiar atletas. Uhum. Isso estava um bocadinho longe. Depois até fizemos algumas brincadeiras nesse aspecto, e alguns atletas foram apoiados por lá fora, e também recebemos atletas da Polónia, da Alemanha, que queriam vir surfar connosco. Isto é uma coisa muito gira. Foi uma coisa muito gira. Foi Imagino, tornar um sim. desporto que não era acessível a qualquer pessoa, torná-lo um desporto democrático. E isto foi um marco histórico, julgo eu. E falando então desses destinos para onde tu vais, e estavas há pouco a falar que existem uns mais acessíveis do que outros, ah, há algum destino onde tu achas que é melhor não ir por causa das acessibilidades ou não há limites? Eu gosto mais de entrar naquela história do não há limites. Sim. Mesmo que seja um bocadinho mais difícil, mesmo que haja mais graus, menos graus, não se limitem. Cada caso é um caso. Nós sabemos que, se calhar, uma cadeira motorizada é diferente de uma cadeira manual, não é? Uhum. Portanto, nós sabemos que cada caso é um caso. No meu caso, e é desse que eu falo, não há limites. Não há limites. Vão. Sim, Arrisquem. mas tu, Arrisquem. Eu viajo para qualquer local. sim. Não tenho limites. Tenho países que gosto mais do que outros. Também depende do que é que vou Quais fazer. são? Olha, gosto muito de Inglaterra. Gostei muito da Argentina. Sim. Gostei muito pela comida. Gostei por tudo. Aqui já nem falo de acessibilidade, falo de outras Mas fala-me um coisas. bocadinho das acessibilidades, por acaso eu não conheço e tenho curiosidade. Olha, a Argentina foi uma coisa muito gira porque havia autocarros muito rudimentares, onde a plataforma às vezes funcionava, às vezes não funcionava. Se não funcionasse, íamos ao colo, paciência. Onde havia tubos de canalização a fazer a segurança do autocarro, e onde não havia sequer bancos para tu te sentares. O que é que eram os bancos? Eram cadeiras de praia, empilhadas num canto, Ah, mas é uma coisa gira. claro, A claro, ver, é uma claro, claro. experiência. É uma experiência. Eu gostei muito de estar. E depois há países considerados países mais envolvidos, no caso da Alemanha, no caso da Holanda, no caso de Espanha, que já abordamos aqui, no caso da Inglaterra, onde nós podemos arriscar mais um bocadinho, onde os transportes públicos, nós também podemos viajar nos transportes públicos, onde não temos aquela, como às vezes existe cá em Portugal, de ser acessível poderes viajar numa carris da vida, mas depois a plataforma não funcionar. Lá para eles é um bocadinho impensável que isso aconteça, Uhum, sim. porque são pessoas que estão habituadas desde pequenina a ser solidárias uns com os outros. Isso é uma construção de sociedade que nós estamos a caminhar para lá. Também não é tudo mal. Eu aqui Não, já noto uma grande diferença. Eu fiquei com uma deficiência em 1995, eu ainda há dias pensava nisso, era uma coisa impensável fazer aquilo que eu faço hoje. sim, eu em Uhum. 94 Pronto. e realmente Eu não sei se tu tinhas a mesma opinião do que eu. Na altura começou-se a fazer os hipermercados. Eu não vou dizer o nome, está bem, mas começou a haver os hipermercados. E eu digo-te uma coisa, eu dava muito crédito aos fundadores dos hipermercados, porque onde entrasse um carrinho de compras, entrava uma cadeira de rodas. Mas durante muitos anos, a minha única saída de casa era para aí.
para os centros comerciais. Pois. Depois, obviamente, começamos a alargar um bocadinho mais o espectro e a poder ser um bocadinho mais para outros sítios. Mas durante muitos anos foi isso que aconteceu. Depois, a parte competitiva também veio aqui abrir outros horizontes. E a partir daí, Sofia, é que não há limites. Não há limites. Não há limites. Podes fazer tudo. Conta-me uma aventura Olha, em viagem. posso contar uma das aventuras de Los Angeles, em que nós fomos para competir, esse tal do US Open que tu falaste quando estavas a apresentar, em que eu fui para os Estados Unidos mais a pessoa que me ajudava, mais o Elson, e nós chegamos lá e não havia material. As pranchas tinham ficado, não sabemos onde, perdidas. Nós íamos competir 3 dias depois. E estávamos a 300 km do aeroporto de Los Angeles. Tu repara o que é ter este sufoco. Tu não tens o teu material de trabalho. O teu instrumento de trabalho perdeu-se. E essa foi uma grande aventura. Foi uma aventura numa língua que não é a nossa. Está bem que é inglês e acho que todos nós conseguimos mais ou menos falar inglês. Está bem que não é nativo, mas vai indo. Sim. Nem que seja por uma questão de mais ou menos sotaque e toda a gente nos entende. Foi tentar que as pranchas viessem nesse curto espaço de tempo. Porque depois uma prancha não é, como eu estava a dizer, todo o material é adaptado ao perfil funcional. A prancha do outro atleta não dá para mim. Tive mesmo de esperar pelo meu material. Isso foi um grande sufoco. Essa é uma grande aventura. Mas posso contar ainda uma mais gira. Sim. Também na Califórnia. Não te percas. Fizeste-me lembrar a minha viagem à Holanda para jogar ténis, em que também perderam a minha mala. E, Pois. portanto, mas eu ia jogar no dia a seguir de manhã. Eu tive mesmo que comprar uns ténis e alguma roupa para poder ir jogar. E a partir daí, por acaso, e uma dica que eu normalmente dou, que é aquele material que é imprescindível e sem o qual tu não podes passar, é ir connosco sempre. Pois. A partir daí foi o que eu passei a fazer. Mas depois chegou. Acabou por chegar. Sim. Já chegou, foi depois do jogo. Sim, mas tu repara, com uma prancha de surf isso é impossível. Claro. Aquilo que viaja a minha comigo, cadeira foi, a minha cadeira de ténis foi só o taco. Aquilo que viaja comigo é o meu dispositivo médico. Claro. Os meus dispositivos médicos viajam todos comigo. Claro, é isso. Sempre uma reserva estratégica. Claro. Porque depois mesmo que aquilo vá faltando vais a um hospital e resolves-te. Sim. Estás a ver? Pronto, isso são estratégias. Mas eu estava aqui só a contar uma história muito gira. Também estava nos Estados Unidos, também foi a última vez que lá fui. Das últimas vezes que fui, digo. E houve um rapaz que chegou ao pé de mim e disse: eu posso rezar por ti. E eu olhei: rezar por mim? Sim, porque Jesus vai curar-te. E eu achei aquilo. Eu sou uma pessoa que não julga. Estás a ver? Não tenho julgamentos, não faço comparações com outros. Acho que cada pessoa tem a sua vida e tem a sua circunstância. Um famoso filósofo que diz que o mundo somos nós e a nossa circunstância, não é? Então isso eu não me meto na vaidade nem sequer de julgar ninguém. Eu achei aquilo bonito. E ele genuinamente acreditou que me estava a curar. Sim. E então ajoelhou-se ao pé de mim e fez uma reza muito bonita, em inglês, como é lógico, que eu no final agradeci-lhe. Sabes? Eu acho que isso foi das coisas mais bonitas que me fizeram. Ficou marcado. Bonito. Olha, qual é a tua viagem de sonho? Já a fizeste ou ainda está por fazer? Eu não sou uma pessoa de ter objetivos de fazer viagens de sonho. Se tiver o objetivo, faço, concretizo. Porque acho que a vida é muito curta para nós estarmos aqui com mau vinho ou com mais viagens, não é? Portanto, não bebo mau vinho nem faço mais viagens. Mas eu gostava muito de ir ao Japão. Sim. Não sei se já foste. Já fui. Lá, Sofia, temos depois de falar sobre isso. Adorava ir. Olha, em termos de acessibilidade é assim o top. Pois. Porque é tudo muito adaptado. Casas bem adaptadas por todo o lado, limpíssimas. E adorava ir. Pronto. É a próxima. É ir. Não, vai acontecer. Eu não tenho a mínima dúvida que vai acontecer. Claro. Mas eu agora quero fazer um misto de... Eu antes da pandemia tinha um objetivo e já estava quase todo concretizado, até com fundos. Até o Raminhos que esteve aqui já neste podcast ia-me ajudar, que ele conseguiu alguma verba para eu até ir. A última vez que fiz para a Califórnia foi com a ajuda dele até, a nível financeiro. Mas porque sai tudo muito caro. Claro. Sai tudo muito caro. Nós quando fazemos uma viagem, por exemplo no meu caso, eu tenho de sempre contar mais um ou mais dois. Portanto, claro, tens sempre de ter a companhia. É tudo a duplicar. Mas eu tenho essa coisa de ir para o Japão.
Acho que é qualquer coisa. Mas eu ia-te dizer, eu a próxima viagem que fizer, eu estou a sentir a necessidade de fazer competição. Sim. Eu faço competição desde 98, está aqui o bichinho. E eu quero fazer competição. E se calhar vou a Bristol no instantinho só à piscina de ondas fazer competição e depois disso logo hei de pensar no Japão. Acho que sim, acho que deves Mas pensar. prometo não ganhar aos ingleses como costumo fazer. Desta vez vou deixá-los ganhar. Qualquer dia não te deixou entrar. Mas aconteceu uma cara feia, sabes? Sim. Porque foi logo na altura a seguir à pandemia. Eu, como era atleta de alto rendimento, pedi autorização ao, à embaixada inglesa e à embaixada portuguesa para poder viajar. Sim. Eles deixaram viajar com o abrigo da alta competição. E pedi autorização também aos ingleses para me deixarem competir no campeonato nacional deles. Pronto, eu ganhei o campeonato nacional lá, mas depois eles estavam com dificuldade. Não te podemos atribuir o título porque tu não és. Não me atribuam nada. Está tudo bem. Depois lá resolveram ter-me como campeão do Open e o segundo lugar, que era um inglês, ficou como campeão nacional. E é assim tem que ser também. Foi bonito. Mas ficaram com uma cara feia. Ficaram. Eu tenho a percepção de que em cada país que há Jogos Olímpicos, as cidades onde eles acontecem ficam muito mais adaptadas porque têm que transformar. Tens alguma noção de. Concordas? Concordo e tenho toda a noção disso. Ou seja, quando começou a haver Jogos Paralímpicos, já havia Jogos Olímpicos. E eles eram feitos em cidades diferentes, porque os Jogos Paralímpicos nascem na perspectiva de reabilitação. Nasce Sim. com o Sr. Guttmann, na Alemanha, e nasce nessa perspectiva de reabilitação. Quando nasce para a parte competitiva, nessa altura começaram a fazer os Jogos integrados. Portanto, os Jogos Paralímpicos acontecem 15 dias depois dos Olímpicos. Portanto, a cidade fica toda preparada. E acho que é uma oportunidade para todas as cidades ficarem preparadas para todo o tipo de pessoas, para receber todo o tipo de pessoas, seja grandes, pequenas, em cadeira de rodas, de muletas. Sim. Porque foi como eu disse há pouco, todos nós, em qualquer momento na vida, vamos precisar de ter as coisas mais ou menos adaptadas. Vamos ficar mais velhos. Claro. Isto é uma responsabilidade de todos, filha. É uma responsabilidade de todos, genuinamente. Concordo plenamente. Nuno, estamos a chegar a Londres. Porque é Londres. Olha, Londres é o livro que eu abro e o meu coração enche. Eu adoro Londres. Adoro Londres pelas adaptações que nós falamos. Adoro Londres porque me permite explorar um bocadinho mais de inglês. Adoro Londres porque me abre os horizontes. Eu parece que estou sempre a ouvir música. Quando chego a Londres eu sinto-me muito feliz. Acho que é um casamento perfeito. Sabes, adoro o Big Ben, adoro o Parlamento. Adoro a acessibilidade, adoro poder deslocar-me e não pensar onde é que está o carro. Eu posso andar de transportes públicos, está quase tudo adaptado. Uma cidade muito adaptada. E isso é o que Londres me faz sentir, faz-me sentir uma pessoa sem deficiência. E acho que quando isso acontece, a sociedade cumpre o seu propósito. E é por isto que eu adoro Londres. Completamente. Sabes que eu fui cair no único buraco de Londres. Tu já partilhaste comigo. Eu enfiei a roda mais pequena e caí e tive uma série de complicações de saúde. Por isso, Londres tem aqui um. Temos que ir de mão dada. Temos que ir. Temos que ir de mão dada. Mas eu volto na boa. Aliás, eu acho uma cidade fantástica e sim, uma cidade muito adaptada. Muito, Vou voltar em muito novembro. acessível. Voltar em novembro. Tenho que voltar também. Tenho que fazer as pazes com Londres. Vamos embora. Aquilo é fantástico, eu adoro. Adoro tudo. Adoro tudo. Há pouca coisa que eu não gosto em Londres. Agora tu dizes, mas porquê é que não vais viver para lá? Porque há uma coisa que eu gosto mais em Portugal, que é o sol. Que é o sol. Eu também. O sol e o mar. O que é que achas que ainda falta fazer para que qualquer pessoa consiga viajar com mais dignidade? Eu acho que sim, eu acho que no avião há aí muita coisa ainda a mudar, não é? O que é que achas que ainda falta fazer? Eu acho que é cada vez que se constrói uma rampa, cada vez que se pensa em acessibilidade, não pensar na acessibilidade para os outros. E se calhar vou-me repetir um bocadinho, mas Sofia, perdoa-me, eu tenho de dizer isto. É pensarmos que estamos a construir acessibilidade para nós. Porque eu andava até aos 18 anos, deixei de andar aos 18 anos. Muitos de nós que hoje vivem em cadeira de rodas já andaram em algum momento da sua vida. E eu acho que quem tem a oportunidade de construir uma rampa está a fazer algo para construir uma sociedade mais inclusiva. Não é só fazer no normativo legal, não é só cumprir esse normativo. É fazer mais do que isso, é cuidarmos uns dos outros. E eu acho que é a única coisa que falta é nós olharmos e olharmos para o outro e dizer hoje é ele, amanhã posso ser eu.
quando isso estiver na nossa mente, acredita que a sociedade toda muda. Mas não muda só a nível de acessibilidades. Muda até no nível como nós tratamos uns dos outros. Porque às vezes basta um Sim. sorriso para mudar o dia. E indo a isso, sabes com certeza que muitas cadeiras de rodas são partidas e estragadas no avião, não é? E isso não tem nada a ver com acessibilidade, tem a ver só com tratamento, não é? Tem. E com cuidado. Eu tenho sempre o cuidado de sublinhar. Atenção que isto são as minhas pernas. Não me estraguem isto porque eu perco a viagem, perco todo o gosto de ir para outro país. E por acaso tenho tido sorte. Às vezes uma cadeira um bocadinho mais riscada, menos riscada, mas isso. Também tenho tido muita sorte, mas acontecem coisas muito Mas estranhas. eu vivo sempre com o coração nas mãos, cada Sim, vez que viajo. E sim. estou sempre a ver, estou sempre com esse cuidado. Algo que já devia ser normalizado. Eu acho que talvez seja o maior, para mim o maior stress da viagem é o avião, não É. é? Porque É o o- resto nós conseguimos resolver de qualquer maneira. Ali foge um bocadinho do nosso controle e É. por isso mas olha, eu tento relaxar. claro, não é? Eu tento relaxar. O que tiver que ser é. O melhor é ir. É, e muitas vezes até há países, por exemplo, Paris é um deles, quando se faz escala em Paris, não nos deixam, não nos tiram a cadeira para essa escala. Pronto, há ali países que têm aeroportos, que têm algumas regras, muitas vezes eu digo, mas isto são as minhas pernas, isso é a mesma coisa de dizer assim, pode ir viajar, dizer agora tem que tirar os sapatos, eu não pode ir com os sapatos, é a mesma coisa. Faz. Vocês podem me dar outra cadeira de rodas, mas não é igual, não está Claro, adaptada a mim, claro que não. não é igual. Claro que não. Isso também é outra coisa que é incomodativa, que é nunca sabes o que é que vai acontecer porque cada aeroporto trabalha de uma É. maneira diferente, não é? Sabes, tu há bocadinho utilizaste uma palavra e eu acho que isso encerra todo este aspecto da nossa conversa. É dignidade. Uhum. É nós podermos viajar com a maior dignidade possível. Eu acho que quando nós estamos a pensar nestes pormenores, se a cadeira chega ou não chega, como é que vai chegar, será que vão tratar bem a cadeira? É não estarmos a ser dignos uns com os outros. Eu acho que isso é se calhar o principal constrangimento. Mas depois há outra parte boa. É quando tudo corre bem. Sofia, É, não. nós fomos. Não é? É a superação quando chegares. Superação. Eu falo muito nisso, Nós porque é fomos. mesmo uma sensação Nós fomos. de termos ido e ter corrido tudo bem. Não é? E, Valeu tanto a pena. e depois tu repara, não é sequer viajar dentro da Europa, porque viajar dentro da Europa as coisas vão acontecendo, não é? As coisas estão um bocadinho mais normalizadas. É quando nós arriscamos a fazer 10, 12 horas de avião. Eu já não faço. Eu ainda quero ir aos Estados Unidos uma Sim, vez, pelo menos. eu também vou, mas eu parto das viagens, não Pois. faço. Tento fazer não mais do que 8 horas. Eu sou um bocado. Isso para mim é como uma vacina. Se tiver que ser, siga. É, É dar de repente, bora lá. Acho que é para isso. Se tiver que doer, que doa só uma vez. Se eu tiver que parar, fico mais cansado, a não ser que possa dormir no hotel, possa descansar um bocadinho, aí faz sentido. pois. Agora o resto não. E tento marcar as escalas com o tempo próximo. Uhum, Máximo dos máximos, 2 horas de escala. uhum. Isso leva-me aqui a dizer que o melhor é cada pessoa arranjar a sua estratégia e a melhor maneira de conseguir fazê-lo e ir, não é? Não deixar de ir nunca. Mas também poder-se munir da tua experiência, um bocadinho da minha, a tua é muito mais. Tens um blog, Eu vou buscar também a outras claro, pessoas. as pessoas poderem sair daqui o mais informadas possíveis. Mas é isso, é ir e arriscar. Queres deixar algum conselho? O único conselho é exatamente É esse: esse. é que vivam. Aham. Vivam. A vida é tão curta, a vida já é curta para mau vinho. Então, para mais viagens, ainda pior. Arrisquem, vão. Eu percebo que nós somos os privilegiados, viajamos pelo mundo fora, mas isto também é uma estratégia como nós vivemos a nossa vida. Ninguém nos dá nada, temos que poupar também muito dinheiro para ir. Nós sabemos o que é que estas viagens custam para uma pessoa com deficiência, mas se tiverem essa oportunidade, vão. Vão e vejam como é bom ler um livro vivo. Obrigada, Nuno. Foi Obrigado, um prazer Luísa. estar aqui a falar contigo. Muito Obrigada. Obrigado. Nos próximos episódios, vamos abordar outras questões e outras condições e mostrar que viajar é para todos. Podem assistir ao podcast nas plataformas habituais de podcast, Spotify, Apple Podcast, YouTube, ou então no site do ACP ou no meu.